Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver o capítulo de número 60. E no capítulo de número 60, o título é Lógica da Providência. Aqui, lógica da providência divina, não é? E o versículo destacado por Emmanuel, adivinhem? Palavras de Paulo. Nós estamos numa sequência de palavras de Paulo, versículos destacados por Emmanuel, do apóstolo da gentilidade, aquele que pregou aos não-judeus, não é? Que espalhou as sementes do evangelho ao mundo não-judeu, ao mundo dos gentios, Paulo de Tarso. E ele, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 32, diz: Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Depois que fostes iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Então, esses combates de aflições vieram após a iluminação. Então, lógica da providência. Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo da seguinte forma: os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente, ou seja, por vontade própria, dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. É interessante porque muitas vezes as pessoas se aproximam, não é? Começam a frequentar, às vezes buscam uma tarefa e os problemas parece que aumentam. E muitas vezes as pessoas não suportam e se afastam porque a vida estava melhor sem vamos dizer assim, os pesos que vieram a partir do momento em que eu decidi me aproximar de Jesus. Isso acontece? Acontece. Acontece porque a multidão de testemunhas que nos cerca não quer que aqueles que estejam, vamos dizer assim, mais despertos no bem, estejam se despertando. Então, eles pressionam para ver se as pessoas voltam ao seu sono, né, de materialidade, esse sono ilusório que provoca esses sonhos de materialidade e sem nenhum tipo de visão mais à frente, tudo isso provocado por esse sono profundo, entorpecedor que a materialidade promove em nós. Quando começamos a despertar, em buscar a espiritualidade, existem aqueles que não se interessam em nada pelo nosso despertamento e tentam nos afastar dele. Precisamos ser firmes e saber, afinal, quem decide a nossa vida, se queremos ou não queremos despertar, se, enfim, descobrimos ser a espiritualidade um fator fundamental em nossas vidas. Afinal, somos espíritos imortais, não é? E Emmanuel continua dizendo o seguinte. Então, vamos, depois que falamos isso, vamos rever aqui o início. Olha, há cultivadores da fé sincera, ou melhor, os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores, porque muitas vezes estão até mais predispostos a lidar com a dor humana, não é? E aí, então, é muito fácil quando a gente rejeita a dor humana e procura não se aproximar dela. Mas quando nós já estamos mais despertos, de novo, essa é a palavra, não é? Para a nossa
vamos dizer assim, a diferença que fazemos no mundo quando nos colocamos mais solidários diante da dor humana, aí, claro que a dor vai se aproximar de nós, porque é natural, nós estamos ali para ajudar, não é? É uma palavra, é um incentivo, é um ombro amigo. Isso não quer dizer que também não precisemos de palavra, incentivo e ombros amigos, não é? Então, vamos dizer, essa corrente do bem, em que hoje eu fortaleço mas amanhã também sou fortalecido, e assim vai, porque ainda não somos efetivamente por nós próprios ou nós mesmos fortes. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, nossa força ainda não vem de Deus, e muitas vezes, e sabemos, muitas vezes não, no nosso mundo material, a providência divina se materializa através de nós, através de nós mesmos, não é? Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Aquilo que falamos. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum, através de traços bizarros da fantasia exterior, ou seja, totalmente mergulhados na materialidade, inconsequentes quanto ao seu verdadeiro papel nessa vida imortal, vamos chamar assim, não é? Que nos caracteriza. A vida encarnada é um trechinho desse grande concerto que é a nossa vida imortal. Todavia, então ele vai falar dos ímpios, ignorantes e fúteis, não é? Que se exibem espetacularmente na vida comum. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade, porque é isso que ela nos traz, espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, de abatimento, de taciturnidade, que é aquela pessoa calada, não é, fechada. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. Então, vejamos. Mas eu não estava no desregramento, não é? Eu não estava na loucura. Não, muitas vezes não nessa vida. Vamos perceber que essa nossa vontade de nos aproximarmos de Jesus, ela pode estar sendo processada em nós há mais de um século. E isso remonta lá às nossas encarnações passadas, nós não nos lembramos dela. A natureza não dá saltos. Esse passo importante de nós buscarmos o sentido espiritual das nossas próprias vidas não é um passo fácil de ser dado, nem rápido de ser dado. É todo um processo. E esse processo, quando caímos em nós mesmos e vemos que aquele homem velho, porque foi o que ele descreveu, não é? Esse homem velho, que é o homem das ilusões da materialidade, dessas loucuras e desregramentos que a materialidade nos incita e estimula-nos a viver, porque sim, não é? Através desses nossos sentidos físicos. E aí desejamos e ficamos sedentos e famintos por aquelas questões da materialidade. Mas quando começamos a despertar para a vida espiritual e buscarmos a aproximação com o Cristo, vários sentimentos e reflexões passam a fazer parte da nossa vida íntima que não faziam antes. Muitas vezes, quando começamos a despertar e pensamos assim, eu estou despertando agora, não. Está me vindo à luz da consciência o meu processo de despertamento que já havia começado. Muito provavelmente lá na espiritualidade já saímos de lá, com esses propósitos. Não, agora eu percebi, não, olha, quero sair daquele caminho. Aí nós mergulhamos na carne. Então, quando começamos aqui no nosso processo de consciência, na medida em que tomamos contato com obras, com pessoas, com situações,
vai vindo a lembrança do espírito imortal e vamos nos recordando, sem perceber que estamos recordando, dos nossos desejos mais profundos, de realização, de mudança, de transformação. Isso a vida vai nos dando. E Emmanuel continua dizendo assim: o problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. E ele vai, então, nos alargar esse esclarecimento. A misericórdia se manifesta na justiça de Deus. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão do humano. Transcende a compreensão humana. Então, muitas vezes, o que julgamos ser uma coisa ruim na nossa vida, a misericórdia atuando. E precisamos, às vezes, de décadas para percebermos, às vezes não tanto, não é? Mas às vezes pode acontecer de nós olharmos para trás e vermos assim, nossa, aquilo que eu imaginei ser naquela época uma desgraça na minha vida, foi uma bênção. Aquela mudança, aquele afastamento, aquela separação, aquela demissão, me colocou em novos rumos. E foi através desses novos rumos que eu me encontrei, que eu alcancei realmente os pontos que eu vim alcançar nessa encarnação. Então, voltando ao nosso Emmanuel, a misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a nossa pequenina compreensão. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes, são as dores, não é? Somente depois de serem iluminados. Ah, mas eu conheço aquela pessoa ali que está sofrendo a beça e ela não foi iluminada. Estamos vendo ela nesta encarnação, não é? Muitas vezes nós fomos iluminados lá atrás e podemos ter virado as costas àquela fonte de luz. E, de novo, essas situações que a providência vem, né? É como se aquela pessoa tivesse ouvido o despertador e pensasse, eu tenho que levantar para trabalhar, e vendo a importância do seu trabalho e a importância daquele despertador estar despertando, mas ela vira para o outro lado e volta a dormir. Aí a vida vem e toca de novo, e a gente leva aquele choque, parece que vai ter um ataque cardíaco, dói. Imagina isso na vida, imagina isso, em que o sono profundo não é aquele sono da cama, em que o despertador não é aquele reloginho que grita no ouvido, e em que o nosso susto não é aquele susto de quem acorda sobressaltado. A dor da vida as dores que a vida pode nos oferecer para nos despertar desse sono letárgico, às vezes, não é? Em que nós nos mergulhamos nessa materialidade ilusória, como se só ela existisse, só ela importasse, e como se ela fosse fim e não fosse meio para nós, espíritos imortais. Precisamos, às vezes, de uma bela sacudida. Mas Deus é Pai, Ele sabe sacudir, né? E aí ele fala aqui exatamente do Pai, né? O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. E agora? Está aqui. Você vai repetir, você pode fazer agora diferente, porque agora você já entendeu. Você vai levantar ou você vai virar para o outro lado e continuar dormindo? Às vezes a gente leva um tempo, e a gente fica cansado de levar aquele choque do despertador. Chega uma hora que a gente cansa. Não vou levantar logo, porque eu não vou ficar mais brigando com isso. Já perdi a primeira aula, ou já perdi uma hora de serviço, já vou pegar mais gente na condução, isso vai ter repercussão amanhã, eu vou me levantar assim que o despertador tocar. Quem já não passou por isso, né?
Nascer-lhes-á nos corações. Então, ele vai oferecer essas oportunidades após o Espírito ter decidido despertar, e aí então a providência oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Agora eu levanto mesmo, agora eu vou enfrentar meu dia, eu vou enfrentar a vida com os valores que eu sei que fazem diferença, com bom ânimo, com fé, com confiança, vou me aliar à prece, ao meu anjo guardião, sabedor que sou, da presença da espiritualidade, de Jesus à frente de todos os caminhos deste mundo. Eu vou ser instrumento da luz nessa vida. Vou buscar lembrar, Senhor, lembra? Ontem a gente falou, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade, Pai. Porque o Senhor é que sabe e o Senhor é todo misericórdia. Então, fortalece-nos, Senhor. Nós estamos passando por um momento difícil na humanidade? Estamos. Mas os momentos difíceis na humanidade são sequenciais, são cíclicos, são crônicos. Estamos aí no mundo de provas e expiações. E passando pelo quê? Por provas e expiações. Podem ser particulares, podem ser grupais, coletivas, podem ser mundiais. O que importa é o que nós fazemos diante disso. Quais os recursos que nós já temos para enfrentar essas dificuldades? Qual é a nossa perspectiva, a nossa visão sobre aquilo que estamos passando e como é que nós interagimos com as situações? Sermos cristãos faz efetivamente diferença na nossa vida? Nas nossas dificuldades? Faz diferença? Precisa fazer. Senão, para que ser cristão? Para que serviria ser cristão? Se isso não melhora em nada a minha vida. A minha vida é um inferno e Jesus não diz absolutamente nada que ele diz me faz sentido. Qual é a diferença? Não, o que Jesus diz me faz sentido, todo sentido. E eu busco me aproximar porque o homem velho vive batendo na minha porta para me desequilibrar. Mas eu me esforço, tentando conter as minhas más tendências de virar para o lado e voltar a dormir. Mas por quê? Porque hoje eu já sei que a providência divina vai apitar o despertador no meu ouvido, porque ela já sabe que eu tenho os valores diferenciais para enfrentar as dificuldades que nos chegam no caminho. E eu vou melhorar a mim, e melhorando a mim, no meu bom ânimo, na minha visão positiva, sim, porque é positiva, Deus é Pai, nos coloca nesta vida com os instrumentos necessários ao êxito. Então, sim, a minha visão é positiva. E Ele nos coloca nesta vida. E tendo esta visão positiva, nós somos agentes para ajudarmos outros companheiros que ainda não estão tendo a visão como estamos tendo, ainda não se aproximaram de Jesus o suficiente para se fortalecerem nas grandes lutas do caminho. Sim, cada um de nós tem seus momentos, às vezes um dia mais fraco que o outro, às vezes um dia mais vulnerável que o outro. Mas também nesses dias eu vou estar mais atento, recorrer mais à prece, vou buscar ouvir mensagens ou refletir sobre mensagens que eu abro ao acaso achando que eu estou sozinha, não tem ninguém aqui. Não, meu anjo guardião está ali do meu lado, do meu ladinho. E aquela mensagem me é aberta exatamente para a situação que eu estou pedindo ajuda. E ele está do meu lado para me ajudar a interpretar. Ai, mas eu não entendi direito. Eu vou ficar o dia inteiro com aquela mensagem. E vou quebrando ela o dia inteiro. Vou trazendo ela para as minhas reflexões durante todo aquele dia. Porque o meu anjo guardião estará conversando comigo através daquela mensagem. Acreditamos nisso? Isso faz diferença nas nossas vidas? Se fizer, quem ganha com isso? Se não nós mesmos. Não é?
E aí, nosso Emmanuel continua dizendo o seguinte. Deixa eu me achar aqui. O pai, então, só após... Então, o pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações daí em diante a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante, ou seja, embora as aparências, são almas habitualmente frágeis, quais galhos secos, os frívolos e oportunistas. São almas habitualmente frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disso. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Vamos escrever em algum lugar, num caderninho de máximas que vale a pena serem destacadas? Vamos lá, mensagem 60 de Emmanuel, Pão Nosso, está lá. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. O êxito é possível? Sim. É possível? Não. É garantido. O êxito é garantido? Como? Com luz espiritual. Munidos disto. Munidos de tudo isso que... mas como é que eu posso ter essa confiança? Vamos nos aproximar. Vamos nos aproximar do Evangelho. Está difícil de entendermos, sabemos o quanto a doutrina espírita nos ajuda nesse entendimento, fortalecidos por essa fé que entende luz espiritual. Isso quer dizer que eu vou deixar de ter provações? Não, quer dizer que eu estou mais habilitado a garantir o êxito através do meu esforço e tudo isso que nós conversamos aqui. E Emmanuel, esse nosso querido amigo espiritual, conclui dizendo: ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Então, ninguém faz isso. Imagina se Deus vai nos colocar desabilitados num barco de tempestade da vida. Não, nós temos condições, mas precisamos nos habilitar aqui nesta vida. Nós chegamos com essas condições potenciais, mas aqui elas têm que vir à nossa consciência e nós temos que ir atrás dos recursos, porque não somos mais ignorantes. Podemos agora, já sabendo da importância do Evangelho, da doutrina espírita, lançar mãos à obra, porque há muito de bom para ser feito e de nós crescermos com todas essas oportunidades. Olha que maravilha, só mesmo a paternidade divina para ser tão maravilhosa, generosa, bendita. E mais uma vez fica-nos aqui aquele sentimento de gratidão pelo nosso Emmanuel de nos trazer aqui essas reflexões maravilhosas, não é? Vamos orar ao nosso Mestre amado? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades que nos chegam, Senhor, nos desafios diários. Abençoa-nos os esforços, nosso anjo guardião, nossos lares, famílias, afetos. Ajuda-nos, Mestre, a nos lembrarmos da prece. Abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, Senhor Jesus, em todos os momentos difíceis de suas caminhadas, de nossas caminhadas. Abençoe em especial, Jesus, aquele nosso irmão que esteja em sofrimento, aonde quer que se encontre.
todos os que estejam em sofrimento, aonde quer que se encontrem. Que a tua paz esteja em nós e entre nós, Jesus amado, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.